Olá pessoal, tudo bem? Espero que tenham estudado bastante desde a nossa última aula, né? Tratamos aí do nosso recurso extraordinário, falamos das súmulas, falamos de OJ, de letra de lei, posicionamentos jurisprudenciais, doutrinários, né? Fizemos aquela equalização para que vocês conseguissem visualizar o recurso extraordinário e sua interposição na prática, né? Não só aí atrelados a eventuais concursos, enfim, exames que venham a se submeter, mas também já olhando para a vida prática, seja ela no âmbito da advocacia, no âmbito da magistratura ou mesmo aí da promotoria, né? Então, a gente tem que olhar para a questão jurídica de forma macro, até para que vocês também possam ter a oportunidade de decidir e saber qual carreira jurídica seguirão no futuro, ok? E para aqueles que já seguem as suas carreiras também, para poder aí ajudar com uma visão talvez doutrinária, né? Sempre contribuindo aí de alguma forma aí com a vida prática, com a carreira de vocês, tá? Que esse é o nosso propósito aqui na Cultive, sempre poder se amoldar aí às necessidades, aos projetos de vida de cada um de vocês, tá bom? Então hoje, pessoal, nós vamos falar aqui da repercussão geral no nosso recurso extraordinário e agravo regimental, tá? Então, eu até já tinha pincelado aí alguma coisa acerca aí dessa repercussão geral no recurso extraordinário para vocês, né, anteriormente. Então, a gente já viu aí o que é mais ou menos a repercussão geral, que é um dos requisitos para que eu possa fazer, então, o meu recurso ser conhecido, né, lá no Supremo Tribunal Federal. Então, eu tenho que me atentar especificamente a esse requisito e eu vou dizer para vocês hoje, a gente vai conversar sobre aí essa situação e sobre os desdobramentos da repercussão geral no recurso extraordinário, além do que o agravo regimental. Aí também vamos tratar um pouquinho para que vocês saibam como é, como se processa, enfim, a gente tem que conhecer um pouquinho de tudo para poder atuar e mesmo para poder responder aí as nossas provas, né? Então, vamos lá. Como a gente já sabe, né, o nosso recurso extraordinário, né, ele tem vários requisitos, a gente já falou sobre eles aqui na nossa aula anterior, né? Como hoje a gente vai falar especificamente aqui da repercussão geral, então eu tenho que sinalizar para vocês que ela está prevista no artigo 102 da Constituição Federal, parágrafo 3º, tá? Então, aqui no recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo para a manifestação de 2/3 de seus membros. Ou seja, ele só pode recusar este recurso extraordinário, então, se houver uma manifestação de 2/3 dos seus membros, tá? E essas questões, repercussão geral, são justamente as questões constitucionais que são discutidas no caso, tá? Então, eu vou ter que demonstrar que existe aí a repercussão dessas matérias, tá? Que elas podem ser, como eu já disse para vocês aí, abranger esfera econômica, social, jurídica, né? Então, tem aí grandes possibilidades para que eu possa aí me utilizar aí do meu recurso extraordinário, ou seja, para poder discutir, então, essas matérias, né? Neste caso aí, para poder atender esse requisito aí da repercussão geral, tá? Mas o que seria, então, essa repercussão geral, né? Para poder, como eu digo sempre para vocês, ter aqui um apanhado para vocês poderem depois retomar o conteúdo, o que seria, né, de forma geral? É um requisito semelhante ao da transcendência para o recurso de revista, né? Que, como vocês sabem, o recurso de revista, ele tem o requisito aí da transcendência, né? No caso aqui do recurso extraordinário, nós temos a repercussão geral. Então, o recurso, ou seja, o recorrente, além de preencher os pressupostos objetivos e subjetivos da recorribilidade, que nós já sabemos quais são, né? No recurso de natureza extraordinária, deve demonstrar que a causa tem repercussão geral, ou seja, que as matérias versadas no recurso tenham repercussão nas esferas jurídica, econômica, política ou social, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, ou seja, eu não estou preocupada unicamente com a discussão do meu processo, mas sim com as implicações deste processo na esfera
nacional, né, jurídica. Enfim, qual é a possibilidade de que eu, tendo meu recurso sendo conhecido, eventualmente provido, ele possa repercutir aí em outros processos, trazendo benefícios, né, de alguma maneira. Então, eu tenho que trazer para dentro desse meu processo essa possibilidade de que ele verse, então, sobre algumas dessas possibilidades, ou seja, jurídica, econômica ou política. Tem que atingir essas esferas necessariamente, então, para que eu tenha sucesso aí na interposição do meu recurso, tá? Não posso apenas achar que eu vou estar defendendo ou com um único propósito, então, de trazer a conhecimento daquele órgão jurisdicional aí a discussão do meu processo exclusivamente, tá? Então, vamos sempre nos ater a esta necessidade, ou seja, de demonstrar a existência dessa repercussão geral, tá? Então, ela, bem da verdade, né, como eu já disse para vocês anteriormente, nada mais né, ao meu sentir e de várias outras pessoas, que é uma forma, um mecanismo de filtrar, né, filtrar os recursos que chegam ao STF, para visar reduzir o número e o volume de recursos dirigidos aos órgãos. Por quê? Porque a gente sabe que a quantidade de processos é imensa. Agora, que não há nenhum funil, a gente sabe, não tem nenhum filtro para ingressar, né? Basicamente, você preenchendo os requisitos essenciais, hoje ainda mais com a nossa reforma trabalhista, né? Atribuindo valor à causa, enfim, fazendo uma petição inicial correta dentro aí do que diz do preenchimento dos requisitos legais, nós sabemos que ela vai ser processada, né, tal qual qualquer outra ação, né? Agora, já diferentemente disso, no caso de um recurso extraordinário, por exemplo, a gente já tem uma situação completamente diferente, né? Nós temos uma limitação de ministros que vão julgar esse nosso recurso. Então, se a mesma quantidade de recursos, tal como de processos, cair dentro do nosso STF, vocês imaginem o que não vai ocasionar, né? Então, por isso, a necessidade de se criar filtros, mecanismos, para que a gente consiga, então, dar vazão aí aos processos, às decisões, enfim, a efetividade do direito, né? Nada mais então, do que esse mecanismo, tá? Pode ser até questionado, mas será que a repercussão geral, ela é constitucional? Será que, de repente, né, não é um mecanismo que extrapole aí, né? Não estou, com isso, cerceando a possibilidade de que a parte possa discutir na esfera superior aí o seu direito, né? Na verdade, não. Por quê? Porque o entendimento é justamente que ele é manifestamente constitucional, uma vez que inserido no ordenamento jurídico por meio da emenda constitucional e regulamentado por lei, se aplicando a todos os recursos extraordinários, independentemente da matéria a ser analisada, inclusive matéria trabalhista. E nesse caso é importante que os senhores saibam, porque como a gente está tratando de recurso extraordinário, vocês podem até questionar, não, mas espera, recurso extraordinário, mas como que vai versar sobre matéria trabalhista? Não, mas se eu estou falando de recurso extraordinário, eu tenho que ter em mente que no caso aqui do meu processo de trabalho, ele obrigatoriamente vai ter que versar sobre matéria trabalhista. Então, os ministros do STF vão ter que discutir questões afeitas aí ao nosso processo do trabalho, tá? Indiscutivelmente. Então, neste caso, desde que, claro, estejam aí realmente atingindo aí aqueles requisitos, ou seja, que tenha sido pré-questionada a matéria, né, que haja, então, aí a repercussão geral, né, que haja atendimento dos requisitos aí objetivos, subjetivos, né, para que ele possa, então, ser devidamente processado, enfim, e julgado como deve, ok? Então, aí, neste caso, especificamente a nossa matéria trabalhista, né? Nesse caso também, vale considerar que a exigência dessa repercussão geral, então, ela vale para todos os recursos extraordinários, ou seja, eu não estou limitada ao processo do trabalho. Todos os recursos extraordinários que forem interpostos deverão obrigatoriamente, então, atender a este requisito, né? Então, independentemente da matéria que esteja sendo veiculada, ou seja, se eu estou tratando de matéria trabalhista, civil, previdenciária, enfim, não importa. O que vale é que tenha que atender realmente este requisito de
estar, então, aí com a repercussão geral no meu recurso extraordinário, tá? Então, prestem bastante atenção, porque isso, inclusive, é uma decisão, né, do Pleno do STF, tá? Então, para a gente já ter em mente que não está adstrito à área trabalhista, mas sim que contempla todas as áreas do direito, tá bom? Bom, no que tange à nossa disciplina, ao nosso processo do trabalho, então a gente pode entender o seguinte, que o nosso recurso extraordinário, ele somente será conhecido e julgado se a questão versar sobre matéria constitucional, né? Então, isso é princípio, ou seja, é a base de toda a nossa discussão, né? O nosso extraordinário vai ter que estar pautado na matéria constitucional, ofensa aí à Constituição, enfim, não limitado necessariamente aos artigos 102, né, mas que trata, então, de matéria constitucional. E se tiver repercussão geral, ou seja, então, eu não posso esquecer, em hipótese alguma, que eu vou ter que tratar a questão constitucional desde que haja repercussão geral. Então, isso vai ser aí o mote da possibilidade do conhecimento, né, e do julgamento aí do meu recurso. Então, aqui, ó, a gente já tem aqui o artigo 1035 do CPC, que nos dá aí justamente a direção nesse sentido que vos falei aí, que o Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral. Ou seja, nesse caso, se eu não tenho repercussão geral, não vai adiantar absolutamente nada eu ter construído um recurso maravilhoso, pautado em várias situações constitucionais que vão ser aí esmiuçadas aí nos seus pormenores, se eu não tiver aí repercussão geral, tá? Então, sempre é importantíssimo, né? Não dá para esquecer desse ponto, porque não vai ser julgado efetivamente, sequer vai ser conhecido, tá? Então, muita atenção nessa questão e anotem aí o artigo de lei, a disposição legal do 1035 do Código de Processo Civil, que trata especificamente dessa situação, tá? Que vocês sabem que a gente tem aí como possibilidade de utilização no nosso CPC quando nossa CLT não dispuser sobre a determinada matéria, né? E a gente pode então usar de maneira subsidiária o nosso CPC, ok? No parágrafo 1º, então, vale trazer para vocês, né, o que dispõe ali. Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassam os interesses objetivos do processo. Então, é o que eu falei já, né, que a gente não pode se limitar à nossa discussão processual. A esfera de abrangência ela é muito maior, ela tem que realmente estar aí podendo trazer benefícios para a sociedade nesses aspectos todos aqui, econômico, político, social ou jurídico, tá? O recorrente deverá demonstrar a existência da repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o recorrente já, nas suas razões, demonstra aí a ocorrência dessa repercussão geral, ok? O parágrafo 3º diz o seguinte para nós, que haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal. 3. Tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado e lei federal nos termos do artigo 97 da Constituição Federal, tá? E eu acho que daí eu até não trouxe o restante para vocês, porque o artigo ele é bem extenso, tá? Deem uma olhada ali no 1035, e eu me limitei aqui, porque aqui é a base, tá? Dessa possibilidade de repercussão. Depois é o processamento, como que você vai dar dentro do tribunal. Então, se vocês quiserem entender bem, claro, como eu sempre falo, deem uma olhada lá no 1035, e estudem bem o 1035 para saber os demais aspectos de como que se dá o processamento, enfim, como que se dá essa questão da repercussão geral e o julgamento, enfim. Mas aqui seriam aqui as possibilidades, né, de haver a repercussão, como que ela se dará no nosso recurso extraordinário, tá? Então, está aqui contido no parágrafo 3º, tá? Deem uma olhadinha lá e marquem mesmo o artigo, deem uma boa estudada em todo ele, porque ele é bem importante. Eu não trouxe aqui porque, como ele é bem extenso e não albergaria necessariamente, ou seja, não esclareceria mais do que isso que a gente precisa aqui, eu achei desnecessário colocar, até para não sobrecarregar muito o slide, tá? Mas deem uma olhadinha lá a título de conhecimento também, tá bom?
Bom, isso seria aquilo que a gente teria para tratar sobre a repercussão geral, tá? Que eu acho que a base da repercussão é justamente o que consta no artigo de lei, né? O que consta no artigo é o que a gente vai ter que atender, enfim, sempre observar aí essas questões todas, né, de cunho econômico, enfim, político, social e jurídico, para a gente poder aí fazer constar no nosso recurso o motivo pelo qual então ele deve ser conhecido e que há nele então a repercussão geral. Tá, que vai atingir então essa esfera não apenas subjetiva do processo, né, que ela tem aí um amplo espectro, então ela vai, havendo então a necessidade aí do conhecimento desse recurso do seu julgamento, ok? Agora nós vamos tratar um pouquinho aqui do agravo regimental, tá, que vocês também precisam conhecer, porque ele é bastante específico, né, e constitui-se, então, no nosso processo trabalhista de recurso trabalhista, previsto no artigo 709, parágrafo 1º da CLT, tá? Na Lei 7.701 de 88, tá? Nos regimentos internos dos tribunais do trabalho e do TST. Então, assim, ele tem a previsão legal, né, tanto CLT quanto na Lei 7.701 de 88, também consta os regimentos internos dos tribunais regionais do trabalho e do TST, tá? Então, ele é um recurso aí com uma previsão legal, bastante ampla, né? Então marquem aqui também esses artigos para que vocês possam aí também estudar, né? E também saber que tem os regimentos internos, daí seria importante olhar o regimento interno de cada tribunal de justiça, né? Que eu sei que nós estamos aqui falando para o país inteiro, então cada um dos senhores estão vinculados a um tribunal específico, então valeria a pena aí no ato da interposição do recurso, sempre observar o que diz o regimento interno de cada tribunal do trabalho, tá? E também do próprio TST, ok, pessoal? Qual que é a finalidade, então, desse agravo regimental, né? No que consiste? Então, ele tem a finalidade de impugnar decisões monocráticas que são proferidas pelos relatores das turmas dos tribunais regionais do trabalho e do TST, que negarem seguimento ao recurso e também ao juiz corregedor nas correições parciais. Ou seja, se eu tenho um recurso que me foi negado o seguimento dele, né, e também quando houver aí correição parcial, eu posso então interpor o meu agravo regimental, tá? Ele tem justamente o condão aí de impugnar decisões monocráticas, tá? Que são proferidas pelos relatores das turmas, tá? Então, sempre muita atenção nessa situação, porque se chega o recurso, o relator já vai proferir a decisão e vai negar seguimento. Aí é o momento que cabe o agravo regimental, para que eu possa, então, tentar fazer com que o meu recurso seja, então, conhecido e devidamente apreciado, julgado pelo tribunal, ok? Essa é a finalidade dele. Aí, como a gente já falou, ele está amplamente previsto, né? Aqui na nossa CLT, ele consta no artigo 709, como eu já falei para vocês, e assim dispõe: das decisões proferidas pelo corregedor, nos casos do artigo, caberá agravo regimental para o Tribunal Pleno. Então, neste caso aqui, a gente já sabe que existe a previsão na nossa CLT, né, parágrafo 1º do artigo 719, tá? Já na Lei 7.701 de 88, que eu falei também anteriormente, tem os artigos 2º e 3º, que prevê a possibilidade de interposição de agravo regimental em face das decisões dos presidentes das turmas que denegam recurso diante de decisão proferida em dissídio coletivo e do recurso e embargos para o TST. Tá? Então, neste caso também, da mesma maneira, né, denegam o seguimento do recurso, então eu posso me servir ali no dissídio coletivo e do recurso e embargos para o TST. Então, eu posso, neste momento, utilizar o agravo regimental para poder, então, fazer valer o meu direito de ter apreciado o meu recurso, ok? Então, aqui, alguns tribunais regionais do trabalho também, como falei para vocês, né, porque além de ter na CLT, na Lei 7.701, agora temos também nos nossos tribunais, por isso a importância de que verifiquemos aí, né, o regimento interno de cada tribunal para saber como é que está disciplinado, então, o cabimento, a interposição aí do nosso agravo regimental. Então, aqui, ó, alguns tribunais, né, disciplinam o agravo regimental para impugnar as liminares concedidas pelo relator em sede de tutela antecipada em mandado de segurança,
e também para decisões em que a lei não prevê recurso específico para impugnação. Mas aí, por isso, a importância de que a gente observe o regimento interno de cada tribunal, porque ó, vocês estão vendo aqui que alguns tribunais regionais, né, disciplinam que para impugnar liminares concedidas, que é o mais comum, pelo relator em sede de tutela antecipada, né, e até mesmo em mandado de segurança, que vocês sabem que é bem utilizado no nosso Justiça do Trabalho, até pela inexistência aí do agravo do instrumento, que tem a mesma função, no caso que tem uma função distinta no processo civil, que infelizmente não pode ser utilizado da mesma forma no processo de trabalho. Então, acaba se utilizando muito o mandado de segurança, né, e também para decisões, então, que a lei não prevê qualquer recurso específico. Então, se eu não tenho recurso específico e também não posso deixar de recorrer daquela situação, daquela decisão, enfim, eu vou me servir do agravo regimental. Mas aí, atenção para o que o próprio regimento interno do tribunal vai dispor nesse sentido, ok? Por isso a importância. Então, vamos sempre atentar para a legislação, para a CLT e para o regimento interno, tá? Para a gente saber exatamente como que a gente vai poder proceder numa situação em que se faça necessária a interposição do agravo regimental, ok, pessoal? O agravo regimental, ele tem um efeito apenas devolutivo, já que não há possibilidade de concessão aí do efeito suspensivo, tá? Não obstando assim a execução provisória, ou seja, né, também é uma questão aí até que a gente já tratou anteriormente aí no próprio recurso extraordinário, falando aí da questão da possibilidade de executar provisoriamente a decisão, a sentença, né? Então, assim, aqui a gente também vê uma situação semelhante, né? Que não obsta também a execução provisória da sentença, tá? Mas é provisória, tá? Não estou falando de definitiva. Então, a gente tem que observar essa situação aqui, tá? Para a gente não cair aí no erro, né? De achar que eventualmente, né, eu interpondo o meu agravo regimental, eu vou ter suspensa aquela decisão, portanto eu não tenho nenhum risco de execução provisória. Não, aqui ele existe, né, existe o risco sim dessa execução provisória, tá? Onde que ele é interposto, esse recurso, né? Ele é interposto perante a autoridade que indeferiu a decisão, que concedeu a liminar ou rejeitou, enfim, o recurso, no qual se postula reconsideração da decisão. E, em caso de manutenção, encaminhamento ao órgão competente para julgar o recurso, conforme o regimento interno do tribunal. Ou seja, então, se eu tive uma decisão que indeferiu aquele meu pedido, né, que concedeu uma liminar, ou então que rejeitou essa liminar, eu vou diretamente àquele órgão, né, àquele juízo, para interpor, então, esse meu recurso, meu agravo regimental. Se ainda assim não houver a reconsideração dessa decisão, ele vai, então, ser enviado, ou seja, para o órgão competente, né, vai ser devidamente encaminhado, para que haja, então, a apreciação desse meu recurso, para ver se, então, esse órgão competente, superior, se ele vai ou não reverter, ou seja, vai reformar aí aquela decisão anteriormente proferida, tá? Então, existe uma possibilidade, então, de uma reconsideração da decisão pelo órgão prolator, né? E se isso não acontecer, ele tem a obrigação, então, de encaminhar o meu agravo regimental para o órgão acima, né, o adquem, para que ele possa analisar aí esse recurso. E sempre observando aí que o fará conforme regimento interno do tribunal, né? Então, isso sempre é muito importante, né? Então, o órgão que vai julgar, né, ele vai ter que fazer de acordo aí com esse regimento interno, enfim, essa interposição também, tudo de acordo aí com o regimento interno desse tribunal, ok? Bom, no caso do regimental, até vocês poderiam me perguntar, então como ele é um recurso também, ele tem preparo, ele tem custas, tem depósito recursal? Neste caso aqui, não existe, porque não tem previsão legal para tanto, tá? Então, vocês podem ficar bem tranquilos que nesse caso, especificamente, não há que se falar aí na questão do recolhimento dessas custas, ok? Então, não serão necessárias, tá?
deve ser interposto nos próprios autos do processo por meio de petição acompanhada das razões. E isso está disposto justamente na OJ 132 da SDI1, tá, do TST. Então, dei uma olhadinha lá, tá, para vocês também poderem ter aí essa previsão legal anotada, certinho, para também não se perder na hora da prova, porque como são muitos recursos, pode dar uma confusão, né, de repente achar que, não, talvez, né, o processamento é diferente e tal, então marquem lá certinho, né, para não haver dúvida realmente, né, porque aqui, como vocês já viram, como ele não está sujeito a preparo, né, então aqui também pode ser, nos próprios autos, não tem que ser em autos apartados, né, então não é por meio de petição acompanhada das razões, mas nos próprios autos do processo, tá? Então, bastante atenção aqui com essa forma de interposição, ok? Bom, gente, hoje é sobre, então, a repercussão geral e sobre, então, o nosso agravo regimental, era isso que eu tinha para falar com vocês, tá? Nós já estamos aí nos encaminhando para o final do nosso curso, né? Teremos mais algumas aulas, as próximas aí, provavelmente, falaremos aí já de execução trabalhista, né? Creio aí que teremos ainda mais algumas 4 ou 5 aulas, né, para finalizar aí o nosso curso, tá? Mas espero que os senhores estejam aproveitando muito, né, e que sempre nos questionem, enfim, sempre nos procurem para que nós possamos aí caminhar juntos dentro desses objetivos de vocês aí, seja em concurso, seja na carreira de vocês, enfim, para o que precisarem, ok? Nós torcemos muito e estamos sempre aí com vocês. Nosso objetivo é realizar sonhos e fazer parte deles, ok, pessoal? Bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau!